Maestro é um conjunto de cartas desenvolvido a partir do pensamento dos maiores oradores da história da humanidade para você visualizar a estrutura de um discurso. Ele te guia na organização e na comunicação das suas ideias, seja para a exposição de um projeto, a elaboração de textos, discursos e palestras, seja para a venda de um produto ou serviço. Resumindo, Maestro é a ferramenta que faltava para você organizar suas ideias e estruturar suas comunicações. Uma boa ideia, para ter impacto, deve ser comunicada de forma natural, clara e concisa. A informação assim transmitida consegue produzir uma ação, despertar um sentimento e instigar um pensamento. Ao persuadir, queremos que nossa audiência faça, sinta ou pense algo. O problema é que não nos foi ensinado como fazer isso. Ao tentar escrever um texto, ficamos confusos. Temos muitas ideias, mas não sabemos como começar, o que escrever, nem como terminar. Contudo, a solução é algo muito simples: a estrutura de um discurso. Há mais de 2.300 anos, desde Aristóteles até os dias de hoje, a arte da oratória é estudada por grandes pensadores. As ferramentas foram aperfeiçoadas, as ações testadas e a eficácia comprovada por inúmeros psicólogos ao redor do mundo. O conteúdo do Maestro foi extraído desses estudos e resumido para você. São 3 livros principais usados no desenvolvimento das cartas. O primeiro deles é Retórica, de Aristóteles. Escrito no ano 300 a.C., Retórica estabeleceu as bases para o discurso. Ele nos ensina a importância da audiência e os 4 momentos-chave da persuasão. Após a leitura desse grande livro, você percebe que existe uma área onde Aristóteles reservou seu conhecimento. Ele não falou muito sobre o orador. Foi outro filósofo, um advogado e político romano, Cícero, que nos mostrou a importância do orador. Em seu pequeno, mas denso livro, Diálogo sobre as Divisões da Oratória, Cícero revela que as palavras não devem ser direcionadas apenas à razão, mas também ao coração. Cícero afirma que um discurso deve convencer e comover a audiência. Tanto o grego Aristóteles quanto o romano Cícero usavam um discurso oral em audiências públicas. Eles o chamavam de discurso deliberativo, pois a plateia teria que votar e tomar uma decisão ao final. Hoje, se não formos políticos no plenário, não usamos tanto esse discurso. Usamos o convencimento em vários outros lugares e de várias outras maneiras. Escrevendo em uma rede social ou falando em um podcast. Também usamos em palestras, vídeos para o YouTube, em formato de texto para o nosso site, na apresentação de projetos para colegas de trabalho. Apesar da explosão de plataformas e formas de comunicação, a estrutura de um discurso manteve-se a mesma. Para atualizar o pensamento, o terceiro livro utilizado foi Armas da Persuasão, de Cialdini. Este psicólogo comportamental americano revelou quais são os principais gatilhos mentais do convencimento e como usá-los. Quais os atalhos podemos utilizar no discurso para semear mais facilmente nossa ideia na mente da audiência. As cartas ferramentas foram estruturadas a partir desse conhecimento. Muitas ferramentas já eram percebidas por Aristóteles e Cícero, e várias outras foram comprovadas cientificamente por Cialdini. A grande promessa do Maestro é que com essas cartas é possível a construção de um raciocínio influente para qualquer tipo de projeto. Agora, Maestro é bem simples. Ele é um deck composto por 52 cartas que, dispostas de uma maneira específica, é possível a visualização da estrutura do discurso. Maestro faz você ganhar tempo e o processo de elaboração de uma ideia se torna leve e prazeroso. As cartas se assemelham a um jogo e a sua organização te leva direto aos pontos principais de um discurso. Hoje, você vai entender como utilizar o poder do Maestro na sua vida. Imagine um arqueiro. O orador é o arco, o discurso é a flecha e a audiência é o alvo. Essas são as cartas principais: audiência, discurso e orador. Contudo, para acertar alguns alvos, dependendo do vento e da distância, você precisa de ferramentas. Uma mira melhor, uma pena mais robusta. Então aqui temos Aristóteles com audiência e discurso, Cícero com orador e Cialdini com ferramentas. Isso aqui são mais de 2.000 anos de conhecimento representado na sua frente. A audiência é o grupo de pessoas a quem se destina o discurso. São sempre as primeiras cartas a serem preenchidas, pois para o discurso ser efetivo, a audiência deve estar bem definida. Ao final do trabalho nas cartas de audiência, você será capaz de, em apenas uma frase, explicar a transformação que você propõe. O segundo ponto a ser pensado é o discurso.
O discurso é uma estrutura de persuasão dividida em 4 partes. Temos o exórdio, a exposição, a argumentação e a peroração. As cartas devem ser dispostas na horizontal, uma ao lado da outra, nessa ordem. O exórdio é o começo, o local que você deve obter o consentimento da sua audiência. A exposição é o pano de fundo para a etapa seguinte, a argumentação, e esta é a mais importante, pois é aqui que efetivamente você convence a sua audiência. E por fim temos a peroração, o lugar que você faz a chamada para a ação, amplifica e estimula os sentimentos da sua plateia. Para comunicar tudo isso, existe o orador. E o talento do orador vem da sua capacidade de convencer e comover. Para isso, ele deve ter clareza, concisão e naturalidade de estilo. As cartas de orador representam 3 estruturas de pensamento: patos, ethos e logos, para você usar cada uma em um determinado momento do discurso. E ainda existem 20 cartas de ferramentas. O que são isso? São gatilhos mentais, armas para persuasão. Quando você identificar um problema ou uma objeção, você abre a sua caixa de ferramentas e vê o que tem disponível. Essas aqui você vai utilizar de forma variada e única no seu discurso. E essa é uma das belezas do maestro. Ele ajuda você a empregar o seu estilo pessoal, conservando assim a sua autenticidade. Viu? Conseguimos de uma maneira bem simples visualizar o conhecimento milenar da oratória. E você? Até quando vai ficar angustiado e frustrado com a produção de conteúdo? Se você está tirando flechas para todos os lados na esperança de que alguma vá atingir o alvo, você está perdendo tempo. Comece a escrever textos que efetivamente atinjam sua audiência. Estruture suas ideias de forma rápida e eficaz e divertida. E comece hoje mesmo a se comunicar de forma assertiva. Aqui embaixo você descobre como pode participar do nosso Grupo Maestro e garantir esse conhecimento na sua vida. Ah! Detalhe, o discurso desse vídeo foi feito usando o Maestro. Valeu!